Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é a cobertura da imprensa, tá? Então vamos lá então. O que é a cobertura de imprensa? Cobertura de imprensa é a forma como determinado veículo de comunicação transmite as informações dos fatos ocorrentes, com a possibilidade de ser parcial, quer dizer, pender para um lado de determinada opinião, né? Ou imparcial diante do que é analisado. Imparcial é quando ele não dá a sua opinião, ele simplesmente passa o fato do jeito que foi, que aconteceu, mas ele não emite nada ali, nem de forma implícita e nem de forma explícita. Ele simplesmente narra o fato. Então, se teve uma passeata, a passeata aconteceu, ela teve tantas pessoas, aconteceu assim, assim, assim. Então, isso é o parcial. Não teve incidentes, aquela coisa toda. Ele não emite nada. Agora, outra forma de ser parcial, dizer, olha, a passeata aconteceu, aquela passeata que demonstra ser antidemocrática ou democrática, aí ele já está dando opinião. Ou ele pode dizer aquela passeata que trouxe grandes problemas para a sociedade e a sociedade não gostou, ou fala a sociedade gostou demais daquilo ali e tal. Então ele vai começar a transmitir opiniões e às vezes usa até terceiros, tá? Então às vezes ele usa algumas coisas querendo trazer uma certa parcialidade. Então tem imprensa, tem certos veículos que eles tentam ser neutros, simplesmente relatando fato, e outros não. Eles querem deixar bem claro qual é a posição deles a respeito daquele determinado fato ou determinado assunto. No momento da cobertura e na transmissão da mensagem, alguns fatores são determinantes, como o contexto, né, a situação que está acontecendo, ponto de vista em que o veículo de comunicação está inserido, o público-alvo do veículo e a intenção deste mesmo veículo. Então, veja só, alguns fatores têm que ser determinantes. É o contexto em que ela está inserida, se ela é uma mídia esportiva, se ela é uma mídia é, relatada mais a cuidar da vida de famosos, ou não, cuida mais da questão de violência que acontece em todos os casos, pesquisa o mundo cão, né, como a gente fala, ou ela não, ela quer retratar os fatos como eles são, aquela coisa toda. Então isso depende do contexto em que a revista ela está inserida. Tá? Você sabe que tem revista de todas as formas, tem humorística, tem, como eu falei, cuidar de vida de pessoas famosas, tem aquela coisa toda. E aí eu já incide diretamente no público-alvo. Então a revista ela é dirigida a determinado público-alvo, ou para criança, ou para jovens, ou pessoas que gostam de esporte, ou para mulheres, e assim vai. Então ele tem o seu público-alvo ao qual ele é dirigido. E a intenção dele é o quê? É, mostrar o glamour da vida, ou não, é mostrar o lado pesado da vida, de coisas que acontecem de maneiras dificultosas, ou não, ele só quer repassar os fatos como eles são, fatos do cotidiano, ele quer mostrar só os fatos de determinada cidade, quer mostrar os fatos do país todo, ele tem uma cobertura mais fechada no estado em que ele está, ou ele quer falar sobre o mundo todo. Então, tudo isso daí é a intenção do veículo, e ele tem a intenção, às vezes, de convencer o determinado leitor a mudar de opinião, né? Ou pensar a respeito daquilo de um determinado ponto de vista. Então ele vai ter essa chamada cobertura de imprensa, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo para você entender. A mesma notícia, ela foi contada de duas formas, tá? Então veja só, contada por todo mundo. Então, isso daqui foi contado em alguns veículos de comunicação. Eu vou te explicar para você entender o contexto. É um pai, tá? Que ele se veste, ele veste saia, e aí ele fala aqui, pai do ano, né? E aí fala aqui que ele veste um skirt, né? Que é uma vestimenta muito parecida com a saia e com o seu filho. E aqui, Wise e Song, ele está com seu filho. E veja que o filho também está colocado um vestido no filho. Então, nesse aqui, o contexto é positivo para esse pai. Porque a visão da revista é passar isso. Então ela vai falar que ele é o pai do ano por fazer isso, por ele não, na visão da revista, não ter preconceitos, é, de, de poder se vestir como mulher e aí não achar nada demais e tudo aquilo mais. Então isso daqui ele vê de uma forma positiva esse pai e a forma como ele trata o filho. E aí eles colocam aqui, contado por preconceituosos, o pior pai do mundo. E aí ele já conta de uma outra forma, mas de uma forma negativa, tá? E aí ele fala, em uma cidade alemã, o caso de um menino com um gosto
por vestidos femininos causou constrangimento entre a população. E aqui depois você dá um pause, você vai ler o fato, ele já vai trazer uma questão mais negativa para essa questão, tá? E aí o próprio seletor de fatos, ele acha que a pessoa está sendo preconceituosa falando dessa forma. Tem pessoas que podem achar que não, podem achar que o pai tá errado mesmo, que não deveria, tá? Isso pode ser a opinião de alguém. Mas veja que o veículo de imprensa, ele pode às vezes ser parcial, tá? Então quando ele fala pai do ano, deve ter gente que fala assim, não, ele não é o pai do ano não, eu acho isso errado. Enquanto a gente fala, não, realmente, esse cara é certo, esse cara tá correto. E outros aqui da mesma forma, o pior pai do mundo. E alguém pode falar, não, esse pai tá certo, ele não é o pior pai do mundo não, ele tá fazendo a coisa certa, enquanto outros podem concordar, tá certo? Então isso é uma questão da notícia que pode ser veiculada com parcialidade ou imparcialidade, ou é, como vocês veem aqui, os pontos de vista determinam segundo o contexto em que a revista é publicada, o público-alvo e tudo mais. Aqui, por exemplo, eu coloquei o exemplo daquele problema de Brumadinho, em que houve o estouro da barragem. E você vai ver que teve várias coberturas. Você vai ver aqui, por exemplo, a revista Carta Capital fala lucro acima de tudo, lama acima de todos. Então ele faz uma crítica, tá? Como se fosse assim, preocupado com dinheiro e não está nem um pouco preocupado de cuidar das pessoas, tá? Então ele faz uma crítica. E aí ele fala que na revista Época, a Branca levou a Lulu, né? Já fazendo uma outra crítica a uma ministra do presidente, né? Como se tivesse roubado ali uma índia da tribo dela, para poder ela foi, como é que se fala? Foi criada como filha, né? Mas a Índia fala que foi levada. Depois foram levados alguns assuntos que a Índia não falou bem isso, tal, aquela coisa toda, né? Então isso aqui era Brumadinho, isso aqui é essa questão da filha criada e foi tirada da tribo. Aqui a revista Exame, né? Fala por quê. Então ela leva uma pergunta, deixa ali uma imagem e ela deixa que o leitor tome suas considerações, tá? A Veja vai colocar aqui vários nomes, tá? Claro, são as pessoas que faleceram ali no acidente. A Isto É vai falar desastre não, crime, até quando vamos aceitar tanta negligência? Então vejo que assim, sempre tem tons críticos aqui, né? Sempre criticando de alguma forma ou de outra, outras assim deixando para o leitor, mas sempre a cobertura da imprensa ela tem esses vários vieses, né? Notícias sobre pontos de vista diferentes. Isso aqui foi muito interessante. Foi uma jornalista mesmo que ela exemplifica bem o que eu vou explicar. Lembra que eu falei que depende do contexto em que a revista é publicada, se é uma revista de esportes, uma revista de moda, uma revista de glamour das pessoas, se é uma revista de notícias e por aí vai, né? Depende do público-alvo ao qual se quer atingir e qual a intenção se quer, né? De fazer as pessoas mudarem de ideia, de manter as pessoas informadas e por aí vai. Só que aqui, pessoal, o que aconteceu? A pessoa reuniu uma mesma manchete de uma história muito conhecida e ela coloca como seria cada veículo de comunicação dando aquela notícia, tá? Então, ela ficou um pouco até engraçada, mas ela exemplifica bem o que a gente precisa aprender aqui. Esse é um belo exemplo de como as notícias podem ser distorcidas conforme o interesse de cada um. Chapeuzinho Vermelho na imprensa. Diferentes maneiras de contar a mesma história. Chapeuzinho Vermelho, todo mundo conhece a história, mas eles colocam assim, como seria se cada veículo fosse contar a história da Chapeuzinho Vermelho. Então aqui, Jornal Nacional, na época estava Fátima Bernardes ainda, né? William Bonner, boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. A Fátima Bernardes, mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. Então vejo que tem um tom assim, mais contar o fato, mas de uma forma assim meio, como a gente fala, fantástica, né? Sensacionalista. Programa da Hebe, né? Quem não lembra, a Hebe era um programa de entrevistas. A Hebe Camargo, que gracinha, gente. Vocês não vão acreditar, mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Então ela já convidou a Chapeuzinho para ir lá dar uma entrevista. Então é um outro contexto. Cidade Alerta, que vocês assistem hoje, na época ainda estava da Atena, né?
Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da avózinha a pé. Não tem transporte público, não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela, porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo, não tenho medo de lobo não. Então veja que aqui, a Cidade Alerta, é aquela coisa mais sensacionalista também, mas é assim, é aquela coisa de mostrar o mundo cão, de só ver a coisa negativa da coisa, aquelas coisas mais barra pesada da sociedade, então ele vai ver não mais de um lado mais leve, mas um lado bem pesado. Revista Veja, Lula sabia das intenções do lobo, então é uma coisa mais investigativa, aquela coisa toda, né? Revista Cláudia, que é aquela de moda, né? Como chegar na casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho. Então a Cláudia, ela era de moda, mas ao mesmo tempo ela queria mostrar comportamentos, né? Então aqui ela vai mostrar comportamentos. Revista Nova, 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. A Nova, ela tem esse aspecto mesmo, né, de falar de relacionamentos. Folha de São Paulo, legenda da foto. Chapeuzinho, à direita, aperta a mão de seu salvador. Na matéria, box com um zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos e um imenso infográfico mostrando como o Chapeuzinho foi devorado depois salva pelo lenhador. Então ele vai querer trazer bem detalhadamente como que aconteceu a situação. O Estado de São Paulo, lobo que devorou o Chapeuzinho seria filiado ao PT. O Globo, Petrobras apoia a ONG do lenhador ligado ao PT que matou um lobo para salvar menor de idade carente. Então veja que sempre tem uma manchete, né, que chama a atenção das pessoas, né? O Zero Hora. A avó de Chapeuzinho nasceu no Rio Grande do Sul. Revista Casa, que é o glamour, né? Ensaio fotográfico com Chapeuzinho na semana seguinte. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala a caras. Até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas da vida. Hoje sou contra, hoje sou outra pessoa. Então pega ali uma frase marcante, coloca ali bem ostentação, né? Playboy, né, que é aquela revista proibida, que todo mundo sabe, ensaio fotográfico no mês seguinte. Veja o que só o Lobo viu. Revista Isto É, gravações revelam que o Lobo foi assessor de político influente. G Magazine, revista proibida também. Ensaio fotográfico com lenhador. Lenhador mostra o machado. Revista super interessante. Lobo Mal, mito ou verdade? Ela é uma questão mais científica, né? Discovery Channel, né? Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver, né? Então tem aquela coisa de descobertas. E aqui é isso, pessoal. Então a notícia, a cobertura da imprensa, ela vai depender muito então desses três fatos. O contexto em que a revista, o veículo de comunicação está inserido, depende do público-alvo que ela quer atender e qual a intenção que ela quer provocar nesse público-alvo, tá certo? Ficamos por aqui, até a próxima, fique com Deus.